Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou passando aqui, amados, para deixar-vos o meu 17º áudio do estudo bíblico, falando sobre uma série de boas novas da salvação. Hoje é o 17º áudio. Ontem eu cheguei bastante cansado, não foi possível gravar à noite, então estou gravando hoje pela manhã. E logo mais estaremos iniciando uma campanha de guerra espiritual. Convido vocês que têm enfrentado alguns problemas a fazer essa campanha logo mais que estarei iniciando a campanha de guerra espiritual. A campanha de guerra espiritual será postada à noite, às 22 horas, em todos os grupos do WhatsApp e também no Facebook e YouTube. Amém? Hoje é o 17º áudio, falando sobre as boas novas da salvação. E hoje eu quero falar sobre o que é a oração de salvação. Existe uma oração que eu possa orar para alcançar a minha salvação? Essa interrogação é feita por muitas pessoas. Muitas pessoas dizem, presbítero, eu preciso orar para alcançar a salvação? Existe alguma oração que eu devo fazer para ser aceito por Deus? Na verdade, meu irmão, minha irmã, Deus está oferecendo a salvação para você gratuitamente. Você não tem que fazer nada. Você não precisa fazer nada. Nenhuma penitência, nenhuma... A única coisa que você tem que fazer para ser salvo é aceitar essa oferta de Deus, acreditar que Jesus já pagou o preço. Então, ao considerar esta interrogação, ao considerar esta pergunta, se existe uma oração que eu possa orar para alcançar a minha salvação, então, considerando esta interrogação, é importante lembrar-se de que a salvação não é recebida através de repetição de uma oração ou certas palavras. A Bíblia não registra em nenhum lugar uma pessoa recebendo a salvação por orar. Fazer uma oração não é meio bíblico de salvação. A oração é o diálogo que você tem com Deus. É aquele devocional diário, aquela comunicação diário, de você apresentar seus problemas, de você agradecer a Deus por Ele ser benevolente contigo, de você apresentar a sua família diante de Deus. Se você está enfrentando algum problemas de ordem física ou espiritual, a oração é um meio de você contar isso para Deus. A oração não é um meio de salvação. Tá certo que quando muitas vezes estamos fracos espiritualmente, paramos de orar. E ao pararmos de falar com Deus, Ele também para de se comunicar conosco. O método bíblico de salvação é acreditar em Jesus. A palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Livro de João 3,16.
Então todo aquele que crê em Jesus, eles vão receber a vida eterna. Vão receber a salvação. A salvação é adquirido através de fé. Através da fé em Cristo Jesus. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, explica isso claramente. Ao receber Jesus como Salvador, é por meio da fé. Livro de João, capítulo 1, verso 12, deixa bem claro isso, amados. Ao confiar plenamente nele, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Não é por repetir uma oração. A oração, você está orando a Deus porque você se sente salvo e porque você sente que você deve se comunicar com Ele, assim como um filho precisa se comunicar com o pai. A mensagem bíblica de salvação, ela é simples, é clara, é surpreendente e ao mesmo tempo não há mistério, porque o mistério de Deus é revelado a cada um de nós. Todos nós temos pecado contra Deus. Todos nós estávamos afastados de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Não há sequer um que tenha vivido uma vida inteira sem pecar. Não há, amados, porque todos nós nascemos sob o estigma do pecado adâmico. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, 20, diz que não há um homem que tenha vivido uma vida inteira sem pecar. Por causa do nosso pecado adâmico, nós merecemos o julgamento de Deus. E esse julgamento é a morte física. E também é seguida da morte espiritual, que está no livro de Romanos 6, verso 23. Então, por causa de nosso pecado, esse pecado adâmico, somos dignos de castigo, um castigo merecido. Não há nada que possamos fazer por conta própria para nos justificar diante de Deus. Por melhor que o ser humano seja, por melhor intenção que ele tenha, sem o sangue de Cristo não há salvação. Sem a presença do sangue de Cristo não há remissão. Então precisamos confiar que Cristo pagou o preço da nossa justificação diante de Deus. Então não há nada que possamos fazer para ser salvo por conta própria. Como resultado do seu amor que Deus tem por nós, então Deus tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Deus assume uma forma humana na pessoa de seu Filho amado. A Bíblia é bem clara que diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então Cristo era a personificação de Deus em forma humana. A Bíblia apresenta Cristo como sendo o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Quando Deus criava o mundo, Ele usou a palavra. Então Ele usou quem? Cristo, o Filho amado, o Verbo. E esse Verbo se torna carne na pessoa de Jesus Cristo. Jesus viveu uma vida perfeita e sempre ensinou a verdade. Entretanto, a humanidade rejeitou Jesus.
A humanidade não quis esse amor que Jesus ofertou. Então, a humanidade pôs Jesus em uma cruz. Colocou ele para morrer na cruz. Jesus morreu em um nosso lugar. Ele enfrentou a morte horrível. Ele suportou martírio horrível. A Bíblia nos informa que Jesus levou sobre si o peso e julgamento de nosso pecado e morreu por nós. Apóstolo Paulo explica isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Mas também o apóstolo Paulo explica que Jesus então ressuscitou dos mortos. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, explica claramente a ressurreição dos mortos. Então, nós precisamos, amado, estudar a Bíblia para entendermos o que Deus tem para nós. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, é o livro que explica a ressurreição dos mortos. E Deus tem provado que Ele ama cada um de nós. Então, quando Cristo ressuscitou, essa foi a prova de se o pagamento pelo pecado era suficiente. Que o preço pago pelo pecado foi suficiente. Então ele ressuscita para que haja a expectativa de que todos nós iremos ressuscitar um dia com ele. A ressurreição de Cristo é a prova de que ele tinha vencido o pecado e a morte. Como um resultado do sacrifício de Jesus. Deus, ele nos oferece a salvação como um presente. Essa salvação, ele é gratuito. Você não precisa pagar nada pela salvação. Você não precisa fazer nenhum sacrifício pela salvação. Nenhum pagamento que você possa ofertar a Deus pela sua salvação será o suficiente. Você precisa simplesmente crer, aceitar o presente de Deus. Deus, ele nos convida nos a aceitar esse presente e a buscar uma transformação da nossa mente para ter uma vida alicerçada em Jesus. Quando recebemos Jesus como sendo o pagamento completo por nosso pecado, nós estamos dizendo que Ele é o Senhor da nossa alma, que o sacrifício dele foi perfeito. Então seremos salvos. A salvação só é alcançada quando recebemos o presente que Deus nos oferece. Não por simplesmente fazermos uma oração. A oração que nós fazemos é uma oração de agradecimento, é uma oração de gratidão a Deus, é a nossa comunicação com Ele. E nós só vamos orar a Deus quando nós sentimos que estamos salvos. Salvo da ira, salvo do pecado, salvo da morte eterna. Então nós sentimos agora a necessidade de dialogar com nosso Pai, com nosso Criador. Então, meu irmão, minha irmã,
Isso não quer dizer que a oração não possa fazer parte do processo de receber a salvação. Se você entende o Evangelho, acredita na sua veracidade e aceita Jesus como o seu Salvador, então é bom, apropriando-se a expressão da sua fé a Deus em oração. Eu tenho o costume, quando as pessoas aceitam Jesus como Salvador, eu levo essas pessoas a falar a seguinte palavra. Eu digo para o irmão, repete comigo as palavras que estarei dizendo. Eu digo, como que é seu nome? Ele diz o nome, e eu digo, então agora repete comigo, eu fulano de tal. Aceito ao Senhor Jesus como meu Salvador. Eu creio que Ele morreu em meu lugar, que na cruz Ele pagou o preço da minha redenção e que por meio desse sacrifício, agora eu passo a fazer parte da família de Deus. Eu rejeito agora a ação do pecado sobre a minha vida e peço a Ti, Pai, a ajuda do Espírito Santo para trilhar o caminho da vida, a prosseguir de fé em fé até o retorno de Cristo Jesus, o meu Salvador, para me levar para a glória. Então eu faço o irmão fazer essa oração comigo. Geralmente é a primeira oração que um novo convertido faz. Mas isso não quer dizer que essa oração que eu estou fazendo com o irmão vai levar ele à salvação, porque ele já sentiu que está salvo e por isso ele entregou a sua vida a Jesus. Então a oração é comunicar-se com Deus através da oração. Pode ser um meio de progredir, de simplesmente aceitar os fatos sobre Jesus como um verdadeiro e plenamente confiar em Jesus como Salvador. A oração pode fazer parte do ato de colocar a sua fé apenas em Jesus para a salvação. Então, essa é uma oração que nós fazemos. No entanto, é muito importante que você não baseie sua salvação em simplesmente ter feito uma oração. O ato de simplesmente orar não pode salvá-lo. Se você quiser receber a salvação, que está disponível gratuitamente através de Jesus, então coloque sua fé nele. Confie plenamente em sua morte como um sacrifício perfeito, suficiente para pagar pelos seus pecados. Agora passe a viver uma vida que dependa dele completamente, como o seu Salvador. Esse é o método bíblico de salvação. Se você recebeu Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador, então comunique-se com Deus através de uma oração. Aí sim você vai se comunicar com Deus. Você vai falar para Deus o que você está agradecido. Você vai agradecer a Deus por essa salvação, que você agora pertence a Jesus. Você será levado até a ter um sentimento de louvar a Deus por esse amor, por esse sacrifício. Então essa oração você vai agradecer. Agradeça a Jesus por ter morrido por seus pecados e por ter lhe providenciado uma grandiosa salvação. Essa é a conexão bíblica entre a salvação e a oração, meu irmão. Então, não há
uma oração que você possa fazer para ser salvo. A oração que você faz é de agradecimento já por estar salvo. A oração que você faz é para se comunicar com Deus, para contar para Ele os seus problemas diários, para pedir a ajuda dEle para vencer no mundo, para pedir para Ele te livrar da tentação do maligno, para pedir para Ele proteção para a tua família, para colocar sua família debaixo da asa do Todo-Poderoso. Essa oração, ela é aceita por Deus. Você ora a Deus agradecido por já se sentir salvo e liberto do pecado. Então é isso, amados. Graça e paz para todos. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e esse é o meu 17º áudio. É o meu 17º áudio falando sobre esse estudo bíblico, as boas novas de salvação. Grande abraço, que Deus vos guarde em Cristo Jesus.